A lamparina tremeluzava sobre a mesa de madeira tosca, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra da modesta casa em Jerusalém. Eliaquim molhava a pena no tinteiro pela terceira vez naquela madrugada, seus olhos cansados percorrendo as linhas que acabara de escrever no pergaminho amarelado. Aos 25 anos, nascido no exílio babilônico, ele carregava nas veias o sangue de uma geração que conhecia a glória do primeiro templo apenas através das lágrimas e histórias dos avós. O jovem escriba pausou seu trabalho e dirigiu o olhar para a janela estreita. Lá fora, a silhueta sombria do monte do templo recortava-se contra o céu estrelado, suas pedras quebradas e enegrecidas sussurrando lamentos que apenas o vento noturno parecia compreender. 2 gerações haviam se passado desde que Nabucodonosor reduzira a glória de Salomão a um amontoado de destroços, e ali permanecia como uma ferida aberta no coração da cidade santa. Eliaquim suspirou profundamente, voltando aos seus registros. Como escriba da comunidade repatriada, cabia-lhe documentar a vida cotidiana daqueles que haviam retornado do cativeiro há apenas 2 anos. Mas uma pergunta martelava em sua mente noite após noite. Valia a pena reconstruir algo que seus olhos jamais viram em sua glória? Entre as páginas de seus manuscritos, ele registrava tanto as esperanças quanto as dúvidas silenciosas de uma geração perdida entre a memória ancestral e a realidade desoladora. O sol nascia lentamente sobre Jerusalém, pintando de dourado as colinas circundantes, onde se erguiam as casas dos repatriados mais prósperos. Telhados de cedro importado brilhavam como joias, ao contraste cruel com as pedras enegrecidas do Monte Sagrado. O aroma de pão fresco misturava-se ao cheiro de poeira seca que o vento quente espalhava pelas ruas estreitas, enquanto os primeiros comerciantes abriam suas tendas no mercado central. As vozes irritadas dos negociantes ecoavam entre as construções de pedra calcária, discutindo preços que haviam triplicado em apenas 2 anos. O trigo, base da alimentação, custava agora o que antes pagavam por carne. A cevada havia se tornado artigo de luxo para muitas famílias. Rostos curtidos pelo sol e marcados pela frustração moviam-se de barraca em barraca, procurando algum alívio para bolsas cada vez mais vazias e despensas cada vez mais escassas. Nos campos ao redor da cidade, agricultores contemplavam suas colheitas murchas com expressões que misturavam desespero e resignação. Pelo 2º ano consecutivo, as chuvas haviam falhado. A terra ressecada e rachada parecia espelhar o estado de espírito de um povo que trabalhava de sol a sol, mas colhia cada vez menos. Mulheres idosas sentavam-se às portas de suas casas, balançando a cabeça e sussurrando entre si: onde está a promessa do retorno? Deus nos esqueceu? No monte do templo, uma cena contrastante desenrolava-se diariamente. Crianças corriam entre os escombros sagrados, usando pedras do antigo altar como base para seus jogos inocentes. Ervas daninhas brotavam entre os alicerces, onde outrora se erguiam colunas de bronze polido, e pequenos animais faziam ninhos onde antes ecoavam os cânticos dos levitas. A desolação era tão completa que muitos já nem levantavam os olhos ao passar pelo local, como se a dor da visão fosse grande demais para suportar. Enquanto isso, nas casas dos líderes da comunidade, jardins bem cuidados floresciam com plantas importadas e fontes artificiais. Zorobabel, o governador, havia mandado construir um anexo com mármore polido em sua residência, e Josué, o sumo sacerdote, possuía um pátio adornado com mosaicos coloridos. A divisão social tornara-se gritante. Enquanto alguns construíam palácios pessoais, a casa de Deus permanecia em ruínas, abandonada como uma memória incômoda que todos preferiam esquecer. A tensão política pairava no ar como a umidade antes da tempestade.
Grupos de samaritanos observavam de longe os movimentos da comunidade judaica, sussurrando planos para sabotar qualquer tentativa de reconstrução do templo. Eles haviam oferecido ajuda anos antes, mas foram rejeitados pelos líderes judeus e agora a hostilidade crescia como fogo sob cinzas aparentemente apagadas. A cada dia, a situação tornava-se mais insustentável, como uma panela de pressão prestes a explodir. Era ainda madrugada quando Eliaquim caminhou pelas ruínas do templo, procurando uma tabuleta de argila que havia caído entre os escombros no dia anterior. Seus pés descalços tocavam pedras que outrora foram sagradas, e ele sentia um arrepio estranho percorrer sua espinha. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo sussurro do vento entre os destroços, quando subitamente uma voz que não vinha de lugar algum, mas parecia brotar das próprias pedras, ecoou em seus ouvidos. Vai ao profeta Ageu. Hoje a palavra do Senhor será como fogo em seus ossos. Eliaquim parou imediatamente, seu coração disparando como tambor de guerra. Olhou ao redor, procurando a origem da voz, mas encontrou apenas as sombras da alvorada dançando entre os escombros. Suas mãos tremeram e ele sentiu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Sem compreender completamente por quê, seus pés o conduziram na direção da casa de Ageu, o ancião de 70 anos que muitos consideravam excêntrico, mas que carregava nos olhos uma intensidade que poucos ousavam enfrentar diretamente. Ao aproximar-se da modesta residência do profeta, Eliaquim o encontrou de pé no pequeno quintal, imóvel como uma estátua de pedra, os olhos fixos na direção do monte do templo. O corpo do ancião tremia como se uma força invisível o sacudisse, e suas roupas simples tremulavam no vento matinal. Havia algo sobrenatural naquela cena, uma presença quase tangível que fazia o ar parecer mais denso e carregado de expectativa. Ageu virou-se lentamente para o jovem escriba e seus olhos brilhavam com uma luz que parecia vir de outro mundo. Eliaquim, disse o profeta com voz grave e solene, não é coincidência que estejas aqui. Chegou a hora. Hoje confrontarei Zorobabel e Josué diante das ruínas do templo. Tu serás testemunha do que o Senhor fará com este lugar. Tua pena registrará palavras que ecoarão através das gerações. O jovem sentiu um frio percorrer sua espinha, misturado a uma estranha sensação de destino sendo cumprido. Havia saído de casa procurando uma simples tabuleta perdida e se deparava com um chamado que mudaria sua vida para sempre. A partir daquele momento, ele não seria mais apenas um observador passivo da história de seu povo, mas se tornaria o cronista de um dos momentos mais decisivos da reconstrução de Jerusalém. O sol do meio-dia castigava impiedosamente quando Ageu convocou Zorobabel e Josué para se encontrarem nas ruínas do templo. Sua voz ecoou pelas ruas estreitas como o toque de um chofar, chamando os líderes para prestarem contas diante do Altíssimo. Uma multidão curiosa começou a se reunir, sussurrando especulações sobre as intenções do velho profeta. Eliaquim posicionou-se estrategicamente com seu rolo de pergaminho, a pena pronta para capturar cada palavra que seria pronunciada. Quando os dois líderes chegaram, seguidos por anciãos e chefes de famílias, Ageu apontou dramaticamente para as casas luxuosas que coroavam as colinas circundantes. É tempo de habitardes em vossas casas apaineladas, gritou com voz que ecoava entre os destroços como trovão, enquanto esta casa permanece deserta. Suas palavras cortaram o ar como espadas afiadas, e um silêncio constrangedor desceu sobre a multidão reunida. Zorobabel tentou argumentar, sua voz defensiva. Mestre Ageu, a situação econômica é frágil. Enfrentamos oposição política constante dos samaritanos. Como podemos investir na reconstrução quando mal conseguimos sustentar nossas famílias?
Mas o profeta o interrompeu com gesto imperioso, seus olhos cintilando com autoridade divina. Considerai o vosso procedimento, bradou. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais. Por quê? Por causa da minha casa, que está deserta enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. A reação da multidão foi imediata e dividida. Alguns gritaram que o profeta era um fanático, um sonhador que não compreendia as realidades políticas e econômicas que enfrentavam. Outros, porém, começaram a murmurar entre si, lembrando-se das colheitas fracassadas, dos negócios que não prosperavam, das bênçãos que pareciam escorrer entre os dedos como areia. Josué, o sumo sacerdote, abaixou a cabeça, tomado por uma convicção crescente que ele não conseguia mais negar. Foi então que aconteceu o momento mais poderoso de toda aquela confrontação histórica. Ageu ergueu ambos os braços para o céu, e sua voz mudou completamente, adquirindo uma ressonância que parecia vir do próprio trono de Deus. A glória desta última casa será maior que a da primeira, profetizou com autoridade que fez até os céticos tremeram. Ainda uma vez, e em breve, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virão com o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. 23 dias se passaram desde aquela confrontação dramática nas ruínas, e Eliaquim registrava cuidadosamente a data em seu pergaminho. 24 do 6º mês. Ao amanhecer, Zorobabel, Josué e cerca de 50 líderes das famílias chegaram ao monte do templo carregando ferramentas de construção, pás, martelos e cordas. Havia algo diferente em seus rostos, uma luz nos olhos que não existia há muito tempo. A primeira pedra foi solenemente removida dos escombros e colocada sobre o antigo alicerce, marcando o início oficial da reconstrução. Era um começo pequeno, quase insignificante diante da magnitude da tarefa, mas aquelas 50 pessoas trabalhavam cantando os antigos salmos de Davi, suas vozes se elevando em harmonia sobre as ruínas. Ageu, agora frágil pelo esforço espiritual dos últimos dias, sentou-se sobre uma pedra e sorriu para Eliaquim. Jovem escriba, escreve isto para as gerações futuras. Hoje plantamos uma semente que florescerá quando o desejado de todas as nações vier a este lugar. Eliaquim não sabia, enquanto molhava sua pena no tinteiro naquela manhã de setembro de 520 a.C., que estava documentando algo muito maior que a reconstrução de um edifício. Ele estava registrando o momento em que um povo decidiu acreditar que Deus ainda tinha planos para eles, mesmo quando tudo ao redor gritava, desistam. 500 anos depois, um carpinteiro de Nazaré caminharia pelos pátios daquele segundo templo, proclamando ser ele próprio a verdadeira glória que Ageu havia prometido. E 2000 anos depois, cada vez que alguém escolhe reconstruir ao invés de desistir, cada vez que alguém planta esperança em solo árido, o eco daquela profecia ressoa novamente. Porque a verdadeira glória nunca foi das pedras, mas da presença de Deus habitando no meio do seu povo. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.